Então, a gente vai continuar aqui para falar um pouco de medição de pressão. Tá gravando. E voltando a exemplos práticos, né? Para falar a verdade, nesse momento a gente estaria lá no laboratório. E como não é possível, vamos fazer o que é possível aqui. Então, só para resumir aqui, ó, essa função, por exemplo, eu tenho vários, né, transmissores, sensores, até mesmo atuadores no campo. A gente organiza esses fios, né, a gente fala de uma junction box, uma caixa de junção, por isso chama JB. Para que serve essa JB? É justamente para quê? Ó? Unificar esses mesmos cabos, senão fica muito bagunçado. Inclusive ela é obrigatória por nome, na maioria das vezes. Então daqui, né, daqui eu conecto aonde? Eu conecto aqui, ó. Lá da caixa de junção, que está no campo, eu vou lá para a minha sala de controle. Aí o termo em inglês pode mesh, gabinete, né? Mas em português é um painel de rearranjo. O que é mesh? Mesh é rearranjo, organização. Justamente para quê? Ó, aqui, ó, se tiver essa animação, ó, vai vir 3 sinais aqui, ó, separados. Então juntou tudo na caixa de junção, ó, os 3 cabos ao mesmo tempo. Agora tem que separar. Ó. Então separou só desse, por exemplo, desse transmissor aqui de pressão. Aí aqui sim vem no cartão de entrada do meu PLC, né? Ou do meu sistema de controle distribuído, tanto faz. Aí aqui, né, ó, nível 1, nível 2 ainda, e por fim, né, no nosso projeto lá, para ligar o nível 2 e o nível 3, nós usamos uma rede Ethernet, aquela rede Ethernet fibra ótica. Tá? Isso aqui, essa animação só precisa tentar ver se fica mais claro. Então, esse caminho sempre faz isso, né? Então, a gente tem um instrumento, te liga numa caixa de junção, da caixa de junção a gente aí tem uma casa de controle. Essa caixa de controle não fica muito longe do campo, não fica no campo, mas não fica tão longe, tá? Então, uma caixa de controle, aqui tem um painel de rearranjo, aqui vai ter meu PLC também. Deixa eu digitar aqui. Então aqui vai ter meu PLC também, meu CLP, né, meu controlador. E aqui os cartões de entrada dele, que podem ser analógicos ou digitais. Tá? Aí esse sinal a gente... Então, por exemplo, se for um sinal analógico, aqui vai ser AI. E daqui, né, da minha sala de controle, a gente manda isso aqui para a minha estação de trabalho, que seria onde está o meu sistema supervisório. Vai estar bem mais longe que isso aqui. Por isso que vai ter aquela rede, né? Aquela rede Ethernet formato em anel, que faz o quê? Circula a indústria inteira. Só para mostrar umas coisas práticas também, tá? Isso aqui é do último concurso que eu fiz da Petrobras, para quem se interessar, né? O diploma de técnico hoje está muito valorizado, tá? Está bem mais valorizado que antes. Então esse aqui é o último curso que eu fiz da Petrobras, por exemplo. Então, ó, precisa do técnico, por exemplo, de qualquer um desses aqui. O salário, né, com o mínimo era de 4.500 na Petrobras. Pelo menos foi o que eu consegui achar ali. Dei uma procurada também no LinkedIn, recente, ó. Mesmo, né, com essa crise, tem muitas vagas lá. Tanto para automação como para instrumentação. O pessoas da Petrobras tem Pode falar, eu não ouvi direito. da Petrobras tem em que ano? Eu acho que. Alô? Eu acho que foi em 2018, cara. Não, já tem 2 anos, né? Ah,
Mas tem que olhar aí. Por na com passar dessa crise é capaz de ter outro concurso. Eu sei que teve um aqui em Vitória, teve, tá? Às vezes tem Macaé, Vitória, Santos costuma ter muito. Ou às vezes é um concurso nacional, né? Mas esse aqui foi. Eu fiquei, né? Sempre sai, assim, né? Antes saía com mais frequência, mas sempre sai ainda. Bem verdade que o pessoal quer gente. Obrigado. Às vezes eles preferem técnico do que engenheiro, porque técnico resolve problema, né? Isso aqui, ó. Isso aqui já é para um trabalho embarcado, tá? Então aqui, eu não achei técnico, mas isso aqui é só como referência, tá? Técnico mecânico eletricista. Aqui, o técnico de instrumentação entraria aqui. Ó, o salário mínimo, 7 mil a 9 mil. Olha o salário de engenheiro quanto que é. Quase a mesma coisa. Olha a diferença. Isso aqui para trabalho embarcado, geralmente o salário é melhor. O que é trabalho embarcado? Quando você vai trabalhar numa plataforma, por exemplo, né? Você não trabalha aqui na terra, você trabalha numa plataforma marítima, por exemplo. Geralmente é o melhor salário que tem da instrumentação. Justamente por trabalhar embarcado, você ganha por, né, periculosidade, você ganha alguns adicionais, né, pelo fato de você ter que ficar lá e, né, você tem algumas vantagens. Tem desvantagens também de ser obrigado a ficar lá, né? Mas geralmente é o melhor salário que tem nessa área de instrumentação. Bem, não é um salário ruim não, é um salário bem bom, pra falar a verdade. Tem outras indústrias também, tá? Indústria alimentícia. Petroquímica eu dou muito exemplo da indústria petroquímica, que foi a minha experiência que eu tive, mas é porque geralmente ela é mais complicada. Então quando a gente aprende aqui, o resto é até mais fácil, porque ela é mais crítica, tá? Geralmente também envolve equipamentos com mais caros, né? Tem uma complexidade maior, geralmente, tá? A indústria petroquímica. E se a gente for olhar historicamente, foi a indústria que motivou muita coisa na área de instrumentação. Mas tem, né? Tem indústria mineral, metalúrgica, farmacêutica, que está em alta agora, né? Por causa do Covid. Sucro alcooleira, que no Brasil é forte isso, né? Que a gente usa álcool como combustível. Biodiesel, esse negócio estava em alta por causa do meio ambiente, eu acho que deu uma baixa de novo. Enfim, há vários tipos de indústria, né? Aí, por exemplo, se a gente pegar um exemplo aí de uma fábrica de chocolate, o que a gente ia precisar ali? Bom, a gente precisa de um motor. A gente precisa de um motor, um atuador. E óbvio que também a gente precisa medir o quê? A temperatura disso, né? Porque se tiver muito baixa, esse trem vai solidificar. Então essa temperatura tem que ser um pouco do chocolate, por exemplo, tem que ser um pouquinho mais alta para ele não ficar em estado sólido. Aí tem vários equipamentos, né? Quem não gostaria de trabalhar numa fábrica dessa? Aí tem o quê? Tem as tubulações, eu tenho que mexer isso, eu tenho que ver a pressão também. Temperatura, pressão, o nível desses tanques aqui, ó, tem vários tanques. Então, se esse nível estiver muito alto, vai ter problema. Vai transbordar o que for, né? Tem mais um exemplo aqui, ó. Cada sistema tem sua particularidade, né? Cada indústria. Mas essas 4 variáveis a gente sempre precisa medir. Então, na indústria de chocolate, por exemplo, tem esse misturador aqui. Justamente, eles têm sempre um cuidado para não solidificar o produto, né? E imagina, só pode entrar, né, o chocolate novo depois que sair, senão isso aqui isso aqui tem uma capacidade, por isso que eu tenho que medir o nível desse tanque aqui. Também é muito comum, né, na indústria ter o quê? Tubulações. Ó. Meio que óbvio isso, né? Utilizado para quê? Para conduzir fluidos, líquidos ou gases. Não faz muito sentido para sólido, né? A não ser que seja sólido em suspensão. E o sólido não vai mover, né? Então é mais líquidos e gases entre uma operação unitária e outra, através de uma unidade industrial. Então eu posso mandar de um tanque para outro tanque, de um tanque para uma válvula, por aí vai. Então, por exemplo, né? Outro atuador que é muito comum, bombas. Bombas nada mais é que um motor, né? O que a bomba faz? Ela, principalmente, né? Se eu quero, por exemplo, né, conduzir um líquido, né, de baixo para cima contra a gravidade, então eu vou precisar de uma bomba, né?
Só não vai, esse fluido não vai conseguir passar uma operação unitária para outra. As válvulas de controle, a gente vai falar um pouco, não agora, mas a válvula de controle é um instrumento que a gente fala muito na disciplina nossa. Por quê? Porque ela é muito usada na indústria e, né, motor tem uma disciplina própria que é acionamentos para ele. Né? Então a gente acaba vendo muito sobre válvulas também. Então tem válvula que é manual. O que é válvula manual? Ela precisa de um operador, né, para operar ela. Né? Então aqui, ó, pode ser, por exemplo, eu posso rodar isso aqui, eu posso deixá-la 50% aberta, 100% aberta ou fechada. Né? Então eu mesmo abro e deixo ela numa determinada posição. Não pode ser uma alavanca aqui para me fechar ou abrir essa válvula, pode ser uma roda. Mas também tem o quê? As válvulas automáticas. Essa válvula automática, qual que é a ideia dela? É que eu não tenho um operador que fica ali abrindo e fechando. Ela vai operar sozinha, automaticamente. Em termos de válvulas, existem as elétricas, né? A gente fala, existem as válvulas solenoides que a gente fala, a gente vai ver sobre isso. Mas muitas válvulas são ainda pneumáticas. É aquele sistema, né? Que às vezes eu falo que é meio antiquado, mas é muito usado. Por quê? Porque o sistema pneumático ele é um pouco mais seguro. Ele tem menos risco de explosão, por exemplo. Então, ele não vai. Aqui, por exemplo, uma válvula elétrica ela tem que ter vários graus, né, que a gente fala de proteção. Porque qualquer faísca ali, né, se estiver passando gasolina, um óleo diesel, o que for, pode explodir. Então, válvula pneumática tem muito ainda, tá? Muito por causa da segurança. Aí por isso, né, que associada a ela geralmente tem um conversor, né? PY, né? O que é o PY? É o conversor eletropneumático. Então entra aqui no sinal elétrico e sai um pneumático, tá? Entra o sinal elétrico, sai um pneumático para alimentar essa válvula aqui. Aliás, tanques, né? A função de um tanque é bem óbvia também, né? É justamente para armazenar os produtos, né? Geralmente um tanque ele tem um material para não oxidar, né? Para ele durar pelo menos 10, 15 anos. Muitas vezes são trocados, tá? Período aí de 15 anos são trocados. Nada dura para sempre, dependendo do que está passando aqui. Muitas vezes a gente troca os tanques, mesmo sendo caro, mas pelo menos durar uns 15 anos é uma situação que a gente procura. Bom, para deixar um pouco de lado, vou falar um pouco de pressão. Né? Bom, como eu falei, pressão é uma das principais variáveis. Engraçado que a pressão, o que é a pressão? É força sobre a área. Força no sistema internacional, né, é Newton, em homenagem ao talvez o maior cientista que já teve. Né? Você vê como que a força é importante. Mas em termos industrial, né, a pressão é até mais importante que a força. Mas a gente fala que a pressão é uma variável assim, secundária, né? Porque é o quê? É uma variável sobre a outra, força sobre a área. Só que, né, qual que é, né, força é Newton? Área, qual que é a unidade de área? Metro ao quadrado. Só que, por incrível que pareça, então, Newton sobre metro quadrado é exatamente o quê? Pascal. Pascal foi um cientista famoso, né, que bolou o princípio, né, a gente vai ver no próximo slide, que é muito usado, por exemplo, para levantar carro, etc, etc. Por isso que a unidade de Pascal foi em homenagem a ele. Né? Mas pressão é o quê? Força sobre a área. Né? Força sobre a área. Apesar da unidade internacional ser Newton por metro quadrado, né, essa unidade é um pouco pequena. Isso, 1 Newton por metro quadrado é uma pressão muito baixa. Por isso que acaba que a gente usa muito mais outros. Por exemplo, kgf por centímetro quadrado, ó, sendo que kgf é uma unidade de força, centímetro quadrado, né, em vez de metro por centímetro. Só para a gente ter uma noção maior de quanto que é essa pressão, que 1 Pascal é uma pressão muito pequena, por que pareça. E tem outra unidade que é o psi. Isso é um saco isso, né? Mas como que essa é uma unidade britânica, né? Mas que até hoje, né, é muito usado.
Por quê? Porque a Inglaterra e os Estados Unidos, né, por muito tempo, os Estados Unidos ainda domina ainda, né, a tecnologia. A gente acaba sendo, né, essas unidades, pelo menos PC, KGF centímetro quadrado, é bom ter uma noção. Apesar de que tem uma tabela de conversão para transformar de uma unidade para outra, você não precisa decorar essas coisas. A PC é o quê? É a libra por polegada quadrada. Então a unidade de distância aqui é polegada. É o tamanho de uma polegada lá do rei lá. Então tem que ser ao quadrado, que é a área. E a unidade, né, de força no sistema inglês, americano, é libra-força. Né? É isso que é o famoso PC, é uma unidade de pressão. Né? Existem várias outras. Né? Então para esses casos não tem por que decorar isso. É claro que é bom ter uma noção de que é um PC, o que é um... Pascal um Pascal é nitro por metro quadrado. Aí tem lá milímetros de água. Vou falar o porquê disso. Tem também milímetro de mercúrio. E bar. Essas aqui são as mais usadas. Não precisa decorar isso, de jeito nenhum. Tem só saber que existe uma tabela para converter uma coisa em outra. Por exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma unidade, né? Aí tem a unidade, inclusive, atmosfera. Por exemplo, 100 kPa é o quê? 760 milímetros de mercúrio. Ou 14 psi. Volta e meia a gente precisa usar essa tabela, mas fazer o quê? O princípio de Pascal, o que é o princípio de Pascal? Isso vocês devem ter visto lá na física, né? Qual que é a ideia, né? A pressão exercida em qualquer ponto do fluido confinado transmite-se integralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais. Então, se eu aplico uma pressão aqui, nesse ponto aqui, ó, a pressão no ponto 2 é a mesma. Só que qual que é o interessante disso? Se eu aplicar uma força pequena aqui numa área pequena, eu vou conseguir o quê? Levantar, né, produzir uma força maior numa área maior. Então essa relação, né, força sobre área, né, se o líquido estiver confinado, vai se preservar. Então nesses dois lados aqui. Ó. Então pressão 1 é igual a pressão 2. Vocês devem ter visto isso nas aulas de física de vocês. O que eu ganho com isso? Qual que foi a grande contribuição de Pascal? Bom, se eu aplico uma pequena força nesse ponto, uma força muito maior, né, se transmite para o outro lado, desde que a área desse segundo lado seja maior. Então eu consigo, com uma pequena força, levantar, por exemplo, um caminhão. Então, por exemplo, quando a gente vai levar um carro para trocar o óleo, aquilo que tem no posto de gasolina, aquele sistema pneumático, exatamente segue esse princípio de Pascal. Onde essa pressão ela se mantém, né, nesses dois pontos, no ponto 1 e no ponto 2. Mas aonde é usado isso? Quando você vai no seu dentista, aquela cadeira dele, a pequena força que ele faz na lateral da cadeira, ele levanta você. Né? O hospital também, é tudo usando esse princípio de Pascal. Só que, né, existe alguns tipos de pressão. Né? A pressão absoluta é aquela pressão em relação ao vácuo perfeito. A gente chama de zero absoluto. Mas existe uma medição de pressão que é em relação à pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? De onde que ela vem? Ela vem daqui, ó. A nossa atmosfera, que está em cima de nossas cabeças, faz uma pressão em cima da gente. Ou seja, tem uma coluna de ar na atmosfera e essa coluna está em cima da gente. E sob o efeito da gravidade, como que esse ar é traído para o centro, a gente é pressionado para o centro da Terra. Então a gente já tem uma pressão que já está atuando em cima da gente, que é essa pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, no nível do mar, tá? No nível do mar, eu tenho aqui uma pressão de 1 atm. Tá? Uma pressão de 1 atmosfera em cima da gente.
Quanto mais alto, né, menor a pressão. Tá? Então, muitas vezes, a gente usa a pressão atmosférica ou a pressão absoluta. A pressão absoluta, por exemplo, se eu estou falando que eu estou aqui a 10 psi. O que é esse 10 psi? Em relação a... Eu tenho que somar a que eu já estou sofrendo ou é uma pressão absoluta, que não entra a pressão atmosférica? Então existem esses dois tipos de pressão, a gente costuma falar. Porque a gente já tem um offset, né, que a gente fala, a gente já está sob efeito da pressão da atmosfera. Só lembrando que quanto mais alto, menor a pressão. Tá? E quanto maior, ao nível do mar, maior a pressão. Se você mergulhar, quanto mais para baixo, maior a pressão também. Porque aí vai entrar o quê? Aquela coluna de água em cima de você. Por que a gente aumenta a pressão e aumenta a temperatura? Qual que é a ideia disso? Né? A ideia da gente aumentar a temperatura, como naquela fábrica de chocolate, por exemplo, a gente aumenta a temperatura para aquilo não solidificar, por exemplo. Mas tem dois porquês disso que a gente faz isso. Tá? Quando a gente aumenta a temperatura, né, o que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. A gente vai fazer o quê? Que essas partículas se choquem mais umas com as outras. No fundo, a gente acelera as reações químicas. A gente acelera o processo químico. A pressão é a mesma coisa. O que é a pressão? Eu vou aumentar, tá? Quando eu aumento a pressão, eu vou aumentar o choque dessas partículas também, da mesma forma que a gente aumenta a temperatura. Só que qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente aumenta a temperatura e a pressão, a gente pode estar inserindo um risco no nosso sistema. Então, uma pressão, uma temperatura elevada pode oferecer risco. Mas a gente faz isso de propositalmente até um certo controle, quem tem controle, para quê? Para a gente acelerar a nossa produção, acelerar o nosso processo químico. Vou dar um exemplo aqui. Nossa, eu tenho isso tudo, depois eu pauso um pouco, tá? Só para dar um exemplo. Deixa eu dar um pause aqui. Senão vai ficar muito